eu queria falar assim de um acontecido que vai mostrando o que é a economia solidária. Este colar que eu estou usando, eu comprei no encontro do Fórum Brasileiro. Um ano depois, eu vou na feira de economia solidária. Quando eu estou passando, uma moça disse assim: "Oh, esse colar foi eu que fiz." Era numa banca do pessoal lá do Acre. Ela disse: "Fui eu, a artesã, que me vendeu que produziu esse colar, me encontra e identifica que o colar que eu estava usando era dela. Ela que fez." Ela estava emocionada e eu fiquei mais emocionada ainda. Então, a economia solidária são esses pequenos sinais onde o produtor e o usuário, o consumidor se encontram e se dialogam. É possível uma coisa dessa numa produção de massa, né? Encontrar eu de Minas Gerais com a produtora lá de Acre e ela falar: "Isso passou pela minha mão. Nós estamos sonhando a mesma coisa, produzindo a mesma coisa." Então são os pequenos sinais que vai diferenciando a economia solidária da economia capitalista. Então eu achei fantástico aquilo, falei: "Meu Deus, olha que beleza, que maravilha, disso que a gente está construindo, naturalmente, sem briga, sem discussão, mas a gente está construindo uma novidade, né?" E aí eu queria falar assim dos princípios. Então não quero discutir diferença, o que é certo, o que é errado, mas o empreendimento da economia solidária, ele nasce, ele se constrói, às vezes sem a reflexão teórica, mas ele é marcado por 10 princípios que geralmente todo campo se discute nos documentos. Então, a primeira discussão é da autogestão. O primeiro princípio é a autogestão. O outro princípio, a democracia. O outro princípio, a cooperação. Um outro princípio, a centralidade no ser humano. Um outro princípio, valorização do saber local. O outro princípio, a valorização das diferenças, né? Então, homem, mulher, negro, índio, ribeirinha, trabalhador do campo, da cidade. Então, as diferenças, como é que diria? O jeito de ser gente de cada um, né? A diversidade de sexo, de opção religiosa, sexual. Então, esse respeito que nos empreendimento de economia solidária. Um outro princípio, a emancipação, que é um outro princípio que marca a economia solidária. Eu já falei do saber local. A valorização da aprendizagem, né? O velho ditado: ninguém é tão burro que não sabe nada, e ninguém é tão sábio que não precisa aprender. Então, a valorização da aprendizagem de produzir diferente, de consumir diferente, de se fazer gente diferentemente do modelo capitalista, que vai uniformizando pessoas e comportamento e pensamento e vai tirando do homem o ser pensante que ele nasceu. Ele é diferente dos animais, dos bichos, porque é o único que pensa, né, da criação de Deus. Mas o capitalismo está nos universalizando e igualando aos animais, e aí a gente vai fazendo barbárie, comportamentos que estão destruindo o nosso planeta. Justiça social na produção e cuidado com o meio ambiente, né? Não precisa falar deles aqui, que eu acho que todo mundo, os estudantes aí já devem. Então, a economia solidária com propósito tem esse valor revolucionário. Estamos fazendo revolução? Não. Mas estamos fazendo, né, como aquele livro de Elisade, né, a velha, né, a nova topeira. Acho que tem um tanto de construção acontecendo aí debaixo dessa uniformização de todos, de tudo e de todos, transformando a gente em máquinas, em objetos, mas tem uma construção que está acontecendo aí de diversas maneiras. Então, e tem vários movimentos, e aí a economia solidária só terá sentido se ela se articular. No último encontro do Fórum Brasileiro, né, na última reunião, em dezembro do ano passado, a grande discussão nós vamos articular com quem para ir fazendo, se juntando essas forças para se tornar nessa construção desse novo modelo. Quem são os nossos
parceiros estratégicos fundamentais. É a grande discussão que é uma das grandes discussões da última reunião do Fórum em dezembro do ano passado. Então, assim, essa economia simples, sem muita organização, sem produtividade, são os desafios que, de fato, é um desafio. No encontro desse aí, eu comprei um bombom de R$1 de cupuaçu. Não tinha nada diferente do bombom da Garoto, né? Em qualidade, em embalagem, em tudo. Mas custava R$1 aquele bombom. Então, é o desafio da produtividade, né? Que a economia solidária tem. Uma caixinha do bombom Garoto, com 20 bombons, custa R$7 agora, né? Então, um bombom ali custava um. Então, um dos desafios da economia solidária. Maravilhoso, saboroso, dava de 10, né, no bombom da Garoto. Mas, se for para produção de massa, né, não tem viabilidade comercial. É um dos desafios, né? Então, essa economia solidária tem esse valor revolucionário de ir construindo, no meio desse capitalismo aí, essas novas formas de produzir, de comercializar e de consumir. Queria falar que na proposta da discussão dessa mesa, do contexto histórico em que Sucupira vai falar um pouco da estruturação, como é que está organizado, os desafios. Me propus falar aqui um pouco do contexto histórico, só para entender então a PJ, a Armicopa, essas entidades que estão aí fazendo a economia solidária acontecer, sobretudo na organização desses grupos, né? Que a economia solidária está acontecendo, isso o Nick falou, nós estamos articulando essas formas, mas elas sempre existiram, nós estamos valorizando essas formas e dialogando entre si, mas elas sempre existiram, então essas entidades. Então, como é que é a economia solidária e que contexto? Então, aqui na nossa região, os empreendimentos de economia solidária foram criados sempre nas discussões, né, da teologia da libertação, das SEBs, então, dos sindicatos, daquelas grandes discussões, né, da organização dos trabalhadores aqui na nossa região, da teologia da libertação, portanto, da igreja, das SEBs. E a consequência, por exemplo, é que esses padres que foram os pensadores, esses que de fato fizeram acontecer essa igreja inserida, essa igreja que juntava fé e vida, acabaram, essa igreja de Teófilo que foi uma referência de vivência dos valores que propunha o Concílio Vaticano II. Então aqui virou referência nacional de vivência, de organização. Aqui em Minas Gerais, a ocupação do MST foi aqui, né, no Mucuri. Então, todo o movimento de igreja discutindo a necessidade do povo, de organização, nos mutirões de produção, né, da agricultura, nos mutirões para construir a casa, também construíam alternativas para melhoria da renda, da sobrevivência. Então, aqui no Mucuri, no Vale de Jequitinhonha, esses grupos nasceram, né, oriundos, vindo dessas discussões, dessas construções, né, das comunidades de base. Então, aqui nessa região, pelo que eu sei, né, acho que o Tunico também que estudou, e Leonel vai percebendo que foram grupos natos a partir, né, das discussões de como fazer acontecer aqui e agora o reino de Deus, né? E aí a turma sentia que também na maneira de comercializar, de produzir, se juntando para otimizar recurso, para criar novos recursos, para melhorar a luta da sobrevivência, ia criando os empreendimentos, as associações, as cooperativas, os grupos produtivos, que se dão de várias formas, né, de várias maneiras em cada comunidade, e o nascimento depende também da organização dessa comunidade. Então, aqui na nossa região, a economia solidária está muito ligada a esse movimento da fé da igreja. Então, aqui
assim, tem muitos grupos. Em 2005 a Senais fez um mapeamento e aqui, né, no Mucuri foram mapeados 159 empreendimentos. Foram que deram conta, né, mas tem muito mais. Agora está se fazendo um novo mapeamento, a Secretaria Nacional de Economia Solidária está fazendo, então aqui já tem mapeado 80 empreendimentos. Uma companheira lá da Armicop é quem está sendo uma das pessoas que o Fórum sugeriu para estar fazendo esse levantamento, está fazendo aí, não acabou, né? Então tem a tarefa de até o final do ano fazer. E aí, então, assim, são associações, são cooperativas que trabalham com agricultura, que trabalham com tecido, com roupa, trabalham com artesanato. São várias formas e vários tipos de produção que caracterizam os empreendimentos que estão aí trabalhando na economia solidária. E aqui a gente está estruturado, tem um Fórum Regional de Economia Solidária, aí o Mucuri tem representante no Fórum Estadual de Economia Solidária, Minas tem 4 representantes no Fórum Brasileiro de Economia Solidária, e ela se articula, né, fazendo feiras, se reunindo no fórum, através dos créditos. Aqui a PJ foi convidada, a gente participou de um edital, então tem um fundo de crédito, porque a gente identificou ao longo desses anos que a economia solidária, para desenvolver, para crescer, ela tem 3 necessidades ou 3 desafios. Um é a questão do crédito, que antes a turma não acessava crédito, não tem como acessar os créditos formais aí dos bancos, que não empresta para pobre, né? Tem que ter nome, tem que ter avalista, o nome tem que estar limpo, né? Então aquela história, não pode estar devendo nada, o nome tem que estar tranquilo aí no Serasa, no SPC. E aí, então, está nascendo várias formas de sair dessa estrutura capitalista dos bancos, e está se criando várias referências de fundo de crédito, cooperativa de crédito, e aqui tem um fundo que está nascendo, o fundo de crédito. A questão da comercialização é um outro desafio, é uma outra demanda da economia solidária, e também a gente, para mostrar assim, o valor revolucionário mesmo da economia solidária, a PJ começou agora em agosto, assim, de forma bem simples, com a central, onde era perspectiva, estávamos esperando um recurso do governo para implantar, e não falou, vamos começar com o que tem. E aí comunicou para a comunidade. Então tem uns 20, todo dia chega uma mulher que produz o pão e fala, vamos pôr o pão aqui para vender. Com pouco chega eu faço artesanato. E aí está sendo muito interessante, as pessoas indo lá e pagam. Aí paga 10%, né, para as taxas administrativas, para pagar os funcionários, e tem que ver o caldo que está dando isso lá. A comunidade, todo dia chega eu produzo rosca, e põe arroz lá. E ontem chegou um menino que quer vender o geladinho, e pôs geladinho lá para vender. Então, imagina abrir um negócio. No mercado capitalista, como é que se abre o negócio, né? Então, essa loucura de não pensar nesse modelo que está aí, que tem que ter capital, que tem que ter... Então, a economia solidária, se a gente junta, né, forças... Eu fiquei olhando aqui, a PJ está aqui como uma das entidades de apoio. O que a gente deu? Você deu gratuitamente a casa para a juventude dormir? Então, a economia solidária é isso, cada um dá o que tem. Não custou nada para nós, aí com a taxa de R$1, eles vão pagar a luz e a água que eles usaram. Então, o valor da troca, né, que marcou e marca a solidariedade, os princípios que marcam a economia solidária. Então, se a gente começar a trocar, cada um, eu tenho isso, o outro tem aquilo, e vai dando, a gente vai tirando a relação comercial de dinheiro, que nem todo mundo tem condição de ter, mas todo mundo tem algo para dar. Então a relação de troca, então aí tem muitas moedas de troca nascendo aí. O Banco Palma é uma referência na questão do crédito alternativo, e lá o SPC não é o critério do SPC, é o critério do vizinho, né? Então quando alguém pede um crédito,
o funcionário do banco vai lá e consulta 2 vizinhos. Como é que é fulano aqui? Como é que é Joana aqui na comunidade? Se ela te pedisse um dinheiro, você emprestaria? Aí se o vizinho falar sim, aí eles, se os 2 vizinhos falarem sim, é feito o crédito para essa pessoa. E eles contaram também que tem uma rádio comunitária, então quando alguém não pagou nesse mês, aí diz que fala assim, na rádio, fala assim, ô dona Joana, vai lá no banco tomar um cafezinho, a gente tá com saudade da senhora. Aí todo mundo sabe que dona Joana tá em atraso com o banco, né? E aí, como ninguém quer ser chamado para ir lá tomar café, aí todo mundo dá um jeito de pagar direitinho. Então são essas novas relações na maneira, né, que lá no Banco Palmeiras chama de prosumidores, né? Então a gente produz, consome e se relaciona como gente. É um desafio enorme, isso aqui é de sonho mesmo, mas se a gente vai fazer na prática, a gente vai contribuindo para ir construindo, sobretudo se a gente se articular com os lutadores, com o MAB, com o MST, com todos os lutadores que estão aí acreditando que precisamos fazer uma outra economia, uma outra forma de produzir, de consumir, de viver, se a gente quiser viver mais 100 anos. Obrigada, Joana, pela exploração. Antes de passar para o último palestrante, eu queria, naquele mesmo esquema, quem tiver com alguma pergunta, que quiser anotar, pode passar aqui para a mesa e depois da fala dele vai ter o bloco de pergunta e resposta. Passo a palavra para Daniel Sucupira. Beleza? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tá ficando bom, né, Tonico? Então, inicialmente, pessoal, eu queria cumprimentar aqui a mesa, o professor Chico, que eu tenho o prazer de encontrar nesse momento, conhecê-lo nesse momento aqui. A Lina, em seu nome, cumprimentar toda a coordenação do evento. Então, as informações que eu recebi ao chegar é que o evento está sendo bom, está sendo interessante, isso é bom. Companheira Joana, companheira de luta, companheira de PT, companheira de APJ, de caminhada, companheirão Tonico, prazer estar junto aqui nessa mesa. E eu quero aproveitar e estender o cumprimento da Padre Giovanni. Não tem como vir aqui, né, Joana, sentar nessa mesa sem fazer uma referência a esse companheiro nosso, que foi o homem que levantou a bandeira do associativismo, do cooperativismo no Vale do Mucuri. E dos professores aqui, ainda permanece algum professor da EVJM, aí em nossa plenária? Então, em seu nome, professor, cumprimentar aqueles que deixaram o conforto do gabinete para virem estar aqui com o povo, discutindo aquilo que pode promover a transformação desse mundo louco e da sociedade que vivemos. E aí, Chico, eu já vou adiantar que nós vamos... Eu fiquei preocupado, né? Ao chegar aqui, falei, pô, eu, Tonico e Joana, então vai ser mais uma explanação e menos debate, né? Aí quando eu ouvi a fala do Tonico, eu falei, opa, sentei na mesa certa que vai ter um debate bacana aqui hoje, né? E dizer que eu discordei de uma meia dúzia de coisas que você falou, e estou à disposição para a gente fazer essa construção bacana aqui nessa tarde de sexta-feira, né? Que ao mesmo tempo que é o Dia Internacional da Cerveja, eu acho que está começando uma primavera bacana para todos nós e os estudantes que vêm para cá. Pessoal, meu nome é Daniel Sucupira, como fui apresentado, estou secretário de Agricultura aqui em Teoflotone, está sendo uma experiência bacana, né? Eu sou natural daqui, moro aqui nessa Vila Esperança. Em 2001, saí para a Federal de Viçosa, né, universidade que eu estudei, fiz gestão de cooperativas lá e tive experiência trabalhando com a sociedade civil, né, muito ligado com o movimento social. Tive experiência também de empreendimento, né, em termos de economia solidária, e estou tendo experiência de gestor público. E eu estou percebendo que o sim está aberto um pouco na gestão pública. Vou dar um pontapé inicial falando de gestão pública, caracterizando um pouco a agricultura familiar e economia solidária num contexto de um país, num contexto de um Brasil, em que as iniciativas coletivas de geração de trabalho e renda, ou de promoção de um modelo mais igualitário de sociedade, nunca tiveram vez e nunca tiveram voz.
Nunca. Infelizmente, a história do Brasil é muito coerente com a visão dos grandes, com a visão dos ricos, né? E, sobretudo nessa fase agora, em que nós vivemos, como diria Padre Giovanni, um capitalismo moribundo, né? Um capitalismo que percebe, com essa última crise nacional, que ele não tem perspectiva e condições de se colocar e continuar de pé, mas ainda assim continua inviabilizando o meio ambiente, inviabilizando nossa vida e convivência em sociedade, inviabilizando a segurança alimentar, inviabilizando tudo aquilo que nós entendemos, o que o próprio Boaventura Santos, né, citou em um dos seus trabalhos, a perspectiva do produzir para viver. Então, para início de conversa comigo, eu acho importante colocar essas questões aqui e dizer o seguinte: eu não sei se eu estou certo, tomara que não, né? Mas talvez tomara que sim também. Ontem eu conversava com um companheiro de trabalho sobre esse encontro que está sendo realizado aqui hoje, e nós chegamos no consenso que o profissional de engenharia, ele é o profissional responsável por intervir na natureza. Talvez 80%, 90% da atuação do profissional de engenharia vem na perspectiva de intervenção naquilo que a natureza nos coloca, ao construir, ao planejar, ao fazer, né? E eu percebo que existem duas perspectivas de se intervir na natureza. A perspectiva dominante, que é essa perspectiva que trouxe tudo isso que nós temos hoje em termos de desgraças ambientais, e uma perspectiva de uma construção diferenciada, uma perspectiva de uma construção realmente sustentável, uma construção que vai nos permitir dar uma vida melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que virem depois de nós. Vai caber a cada um de nós, a cada profissional, né, que se encontra nesse espaço aqui hoje, fazer a sua opção. Eu quero um modelo de vida ou um modelo de morte? Eu quero trabalhar numa perspectiva sustentável e sustentável. E aí eu acho que nós precisamos respeitar todas as opiniões, respeitar as opções que cada um aqui vai fazer, mas dizer que nós temos um compromisso com a sociedade brasileira também. Então, nós, enquanto estudantes universitários, pessoas que estão aqui porque o contribuinte brasileiro viabiliza a nossa presença aqui. A captação de recursos do Estado brasileiro é que constrói a universidade com o dinheiro do povo. Estamos aqui com recurso nosso, né, com recurso do povo. Então, qual a contribuição que nós vamos dar para a sociedade? E talvez fazendo um paralelo a essa questão que eu quero dizer, eu vou me reportar aqui que as principais pesquisas que nós temos no Brasil e fora dele, associadas a defensivos agrícolas, a expansão do agrotóxico desde a Revolução Verde no Brasil, todo esse conhecimento ele foi gerado dentro da Universidade Brasileira. Financiado por quem? Os nossos profissionais. Eu lembro muito da Universidade de Viçosa, do debate que a gente fazia, né? Os nossos principais profissionais, eles já começam a trabalhar no segundo, terceiro período de determinados cursos, né? Aí vem a Bung, vai cortar um, vem a Suzano, vai cortar o outro, vem a Aracruz, celulose e papel, vai cortando o outro, e aí, financiado pelo Estado brasileiro, nós vamos produzir uma sociedade sustentável. Então, a minha fala é no sentido mesmo, né, de provocar isso, para que a gente possa aprofundar um pouco nesse debate importante, né, que perpassa a agricultura familiar e a economia solidária, no sentido de que vem trazer para nós uma nova perspectiva de sociedade. Eu havia programado, né, pensado um pouco a nossa fala, com o companheiro João e com o companheiro Tonico, mas com a fala do professor Chico, eu achei importante trazer alguns elementos que para o nosso debate ele são elementos esclarecedores, né? Elementos que vão nos permitir um aprofundamento importante. Então, o primeiro deles, se ficou claro para mim aquilo que o Chico colocou, é que existe uma tese que não vê, que não visualiza e não enxerga a economia solidária como um movimento capaz de promover uma mudança estrutural na sociedade. Ou seja, quebrar os paradigmas do capitalismo, promovendo um outro modelo de organização econômica e social. Mas para o movimento de economia solidária, a grande tese é que é possível promover
a mudança estrutural na sociedade a partir do trabalho associado da economia solidária, a partir da inversão de uma lógica, né, que é a lógica básica do capitalismo. O capitalismo visa, em detrimento do trabalho, remunerar o capital. O cooperativismo e a economia solidária visa remunerar e fortalecer e respeitar o trabalho e suas relações. Então existe uma dicotomia entre capital e trabalho aí, no movimento de economia solidária e no sistema capitalista de produção, que é o ponto de partida para a gente entender o que se quer construir com o movimento de economia solidária. E aí quando o Chico coloca, né, talvez a economia solidária, ela precisa de elementos de eficiência e eficácia do modelo capitalista. Então Deus me livre de uma eficiência do modelo capitalista. Então, o que nós queremos é acabar com o capitalismo. Nós vamos conseguir? Isso aí é outra história. Agora, se não houveram sementes, valeu a beleza das flores, né? Como diz o poeta. Eu acho que a contribuição que nós queremos dar é de que é possível visualizarmos uma sociedade diferente. E ela não vai vir com a eficiência do capitalismo, não. Ela vai vir a partir das contribuições de companheiros e companheiras que no seu saber, na sua capacidade, na sua simplicidade, talvez não entende a problemática do mundo que está aí. Porém percebe que esse mundo, ele pode, foi ou deve ser melhor. Então o primeiro, viu, Chico, elemento assim, para a nossa discussão seria essa. Um outro elemento que foi colocado aqui é a dimensão da responsabilidade social. Então nós temos diversas empresas espalhadas pelo Brasil afora que trabalham na perspectiva da responsabilidade social, promovendo, entre aspas, a economia solidária com responsabilidade social. Então tá, vamos ver. O volume de recursos aplicados por uma determinada empresa em responsabilidade social é infinitamente inferior à desgraça que essa empresa traz para o mundo. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos a Aracruz Celulose e Papel com um projeto interessantíssimo de fomento à silvicultura, projeto de fomento aqui no nosso sul da Bahia, né? Em que o agricultor familiar só tem o trabalho de assinar um papel e ceder sua terra para o plantio do eucalipto. Por primeiro, segundo corte, que a partir do terceiro corte, o solo não tem sentido de não presta nem para o eucalipto mais. E ela pratica a responsabilidade social. Você sabia disso? A responsabilidade social. Então viabiliza alguns projetos comunitários, né? A Vale do Rio Doce agora, depois desse crime de lesa pátria que foi a privatização da Vale, no governo tucano, nós percebemos que a Vale agora pratica a responsabilidade social. Ô gente, é incoerência grande demais. E aí, de quem é essa responsabilidade? Ela é nossa. Tonico deu um recado aqui que é a importância da organização. Então vamos nos organizar, vamos conversar, vamos discutir, vamos debater esses principais temas e assuntos que são o cerne da nossa vivência em sociedade e da perspectiva de um futuro melhor. E vamos, como estudantes universitários, pessoas capazes de contribuir com a transformação, cumprir nosso papel, cumprir nosso dever. Eu não sei se eu estou saindo um pouco do assunto, em termos daquilo que nós combinamos, mas eu estou trazendo a problemática que nós debatemos a cada dia, né, Joana, no nosso viver cotidiano, na nossa vida. E eu vou voltar um pouco, colocando algumas questões da agricultura familiar. Então, primeiro, a nossa região, eu percebi que são poucas pessoas do Vale do Mucuri aqui. Na hora que foi feita a pergunta, o pessoal se manifestou, né? Nós temos uma característica de uma produção de agricultura familiar, de um potencial grande de uma agricultura familiar, que ao longo do tempo foi esquecido, não foi potencializado, não foi respeitado enquanto uma agricultura que coloca 80% dos alimentos na mesa de quem mora nesse Mucuri ou de quem mora nessa região de Minas Gerais. Nós vimos uma agricultura familiar que, num primeiro momento,
apresentava uma base de organização coletiva a partir da contribuição da igreja, que à medida que o tempo foi passando e que o agronegócio foi avançando e que os recursos foram desviados e não aplicados a essa modalidade que realmente agrega milhões e milhões de brasileiros, nós percebemos que esse sentimento coletivo, essa organização coletiva também foi enfraquecendo. Porém, o cenário ele começou a mudar, e eu acho que mudar positivamente. A contribuição do professor Leonel e da sua equipe com esse plano de requalificação do Plano Territorial de Desenvolvimento trouxe dados da agricultura familiar que são preocupantes. É um trabalho que depois pode ser com certeza compartilhado com vocês, dizendo que nós temos um problema grave na agricultura familiar, nós ainda temos evasão no campo. Agora, nós devemos acreditar também que essa realidade já foi um pouco pior. E nós estamos caminhando em frentes como a economia solidária e essas outras frentes que eu vou citar um pouco mais na frente, que estão tentando promover uma nova forma de se visualizar ou de se conviver com um Brasil rural que tem gente, né? Então, a agricultura familiar aqui na nossa região, ela, em função de políticas públicas importantes que estão acontecendo, né? Então, só citando um dado importante, então, no ano de 2003, né, que foi ali aquela transição do governo FHC para o governo Lula, então, o plano safra da agricultura familiar era 2 bilhões e 100 milhões de reais na agricultura familiar. Então, ano passado, o plano de safra da agricultura familiar foi 15 bilhões. Então, é uma mudança significativa. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que entender que enquanto a agricultura familiar participa desse bolo, que é o volume de recursos destinado ao desenvolvimento rural, de forma ainda incipiente, o agronegócio brasileiro é que realmente domina as cifras de investimento para o desenvolvimento rural. Mas o desenvolvimento que nós não acreditamos, que é o desenvolvimento da monocultura, que é o desenvolvimento insustentável. Então, só como um dado importante da agricultura familiar, eu acho que nós temos um cenário importante de crescimento e de mudanças, sobretudo por algumas políticas importantes. Eu vou citar aqui 3 que para nós são muito marcantes. E meu tempo já está acabando, passou rápido demais. Não sei para vocês, que para mim passou. E aí, pessoal, eu vou citar aqui 3 elementos importantes da agricultura familiar em termos de política pública, né? O primeiro deles é a nova lei de assistência técnica e extensão rural, que coloca a assistência técnica como direito. Então, acho que isso é importante. A própria resolução 38, que determina que 30% de todo o alimento consumido nas escolas públicas venha da agricultura familiar, com dispensa de licitação. Então, acho que isso é importante demais, é um avanço grande. E o próprio programa de aquisição de alimentos, em que, através da Conab, né, como está estruturado na nossa região, compra-se diretamente da agricultura familiar para doação simultânea para creches, entidades, escolas, né, e outros agentes públicos importantes. Então, em termos de agricultura familiar, um cenário complicado, mas que apresenta uma perspectiva de desenvolvimento enquanto política pública, mas traz o desafio da organização coletiva. Ou seja, a política pública sozinha não é capaz de promover as mudanças e as transformações que nós precisamos. Em termos de economia solidária, Joana fez essa explanação importante, né, do que é economia solidária, de quais são os princípios e os valores que regem essa outra economia necessária, né, possível. E talvez seria interessante citar aqui, dentro do movimento de economia solidária, os desafios que nós temos hoje. São os desafios de fortalecer as nossas redes. Nós temos empreendimentos, nós temos muita gente, o próprio lema, né? Muita gente pequena fazendo coisas pequenas mudarão a face da terra. Então nós temos diversas experiências no Vale do Mucuri, no estado de Minas e no Brasil de economia solidária. É importante integrar essas experiências. Uma outra perspectiva também importante é a constituição e desenvolvimento de outros empreendimentos. E aí eu acho que nós vamos conseguir avançar nas nossas propostas. Então, fortalecer os fóruns de economia solidária, fortalecer o movimento de economia solidária, significa fortalecer aquilo que nós chamamos de uma nova forma de se organizar, de se conceber social e economicamente a sociedade brasileira. E
Vou fazer aqui um recorte rápido, caracterizando um pouco a questão do profissional. Então, como é que nós, profissionais, vocês profissionais da área de engenharia, vão contribuir com esse movimento? Já para encerrar. O primeiro passo que pode nascer agora é a partir do consumo consciente. É a mudança de hábito. Ela é agora. Ela não depende de política pública, ela não depende de política social, ela não depende de organização, ela depende de uma opção que cada um de nós pode fazer, que é consumir de forma consciente. Uma outra também perspectiva que se abre, né, que é um compromisso que nós temos, e vocês podem contribuir com isso, é fortalecer por onde vocês passarem e se interessarem por esse assunto, por esse tema. Então, por que não organizarmos grupos, coletivos, que iniciem a atuação desde a época de vocês? Aconteceu uma experiência interessantíssima lá em Uberlândia, Toledo, de uma empresa que tinha uns 2 ou 3 engenheiros, né, que precarizavam muitas relações de trabalho. Então, os pedreiros, os ajudantes e todos eles trabalhando sem equipamento de proteção individual, sem nenhum registro seletista de trabalho, sem carteira assinada, sem nada, e foram demitidos. Sabe o que foi feito? Esse coletivo, lá em Uberlândia, que era subordinado àqueles engenheiros, né, que não respeitavam as relações de trabalho, conforme eu disse, eles organizaram um empreendimento cooperativo. E aí, aqueles engenheiros, né, que precarizavam aquelas relações de trabalho, passaram a ser funcionários daqueles trabalhadores. Olha que lógica interessante, né? Então, o engenheiro respeitava as ordens do servente pedreiro e do pedreiro. O que diferencia o engenheiro do pedreiro do serviçal? A oportunidade de conhecimento, a oportunidade de opção de se buscar esse conhecimento. Não significa dizer que nós, enquanto pessoas que tiveram essa oportunidade de buscar formação, vamos precarizar as relações de trabalho. Então, pessoal, a contribuição que nós podemos dar, que eu acho que esse coletivo aqui pode refletir sobre ela, é de, primeiro, se interessarem por esse tema, né? E despertarem, talvez, em cada um de vocês, nas turmas, nos espaços de convívio de vocês, aquilo que a gente chama de indignação com o que está aí. E a partir do momento em que a consciência de vocês realmente passar por esse despertar de que existem problemas sérios na sociedade brasileira que nós temos que transformar, eu acho que a coisa começa a mudar. E aí, organizados, com contribuição individual ou coletiva, a gente vai caminhando no rumo de um desenvolvimento, mas que realmente seja um desenvolvimento sustentável. Então, eu encerro por aqui, viu, Lina? Na minha fala, agradecendo a paciência de vocês e me colocando à disposição aqui para o debate estar por vir. Obrigado, pessoal. Agradeço a explanação do Daniel e quem tiver a fim de perguntar. Mas primeiro eu tenho uma pergunta aqui que eu vou ler. Vou pedir. Na teoria da economia solidária é lançada a hipótese de que o indivíduo, já que está acostumado a competir, tem dificuldades em cooperar. Para aplicar a economia solidária, nós temos que criar projetos para educar de acordo com o princípio da cooperação. A EFA se enquadra nesse grupo de projetos? Ela poderia educar para a autogestão? Uma escola solidária poderia gerar uma geração habituada à colaboração? Pergunta de Marco Vitor, Comunicação, e Fernando, da Engenharia da UFF. Boa noite a todos. Eu sou André, estudante de administração. Minha pergunta é para o Francisco. Francisco, qual a sua percepção quanto aos programas do governo direcionados à agricultura familiar, tendo em vista a segurança alimentar?
Olá, boa noite. Meu nome é Camilo, sou estudante de engenharia, moro aqui na comunidade mesmo, na Vila Jacaré, e eu tenho uma pergunta para o Daniel, que eu gostaria de saber como é que está sendo a situação assim, das comunidades da Plotônia, como por exemplo, você vê Potonzinho, e como é que está a cultura, a agricultura familiar desses povos, quais são as maiores dificuldades enfrentadas por ele, e é isso que eu gostaria de saber. Bom, vou me inscrever aqui também. Ninguém mais está se inscrevendo? Quer ver aqui? Bom, deixa eu fazer depois sim. Não, eu queria fazer uma reflexão, um questionamento a partir da fala do professor Francisco Lima. Na verdade, uma coisa que você falou aí que ficou um pouco me cutucando aqui, que às vezes a gente... Por vezes no capitalismo a gente encontra mais solidariedade do que na economia solidária. Na verdade eu fiquei um pouco agoniado assim, né? Porque eu acho que eu entendo a crítica que você está tentando fazer, e corroboro, né? Eu acho que às vezes na economia capitalista consegue mais cooperação e tal, mas só me incomodou um pouco porque pode parecer que a gente tem que buscar o tipo de relação que eles estão construindo lá, que acho que para mim, eu, pessoal, acho que talvez não seja solidariedade, para falar de cooperação, mas que a solidariedade é a coisa da responsabilidade recíproca, de prezar pelo bem-estar do outro. Eu acho que eles conseguem a cooperação, mas com interesses por trás. E aí até quando o Antônio veio e falou aqui, eu me senti, quando ele falou do cara que vem e sai no feijão ali, né? A coisa da semente que você troca e tem a galinha que recebe no ano que vem, que também é economia, né? Então talvez aí esteja o exemplo para a gente tentar levar para os empreendimentos e tal. Eu acho que a gente tem sim que analisar e aprender com as práticas da economia capitalista criticamente, mas tem sim. Mas só me incomodou de solidariedade, não sei. Parece que a gente tem medo de pegar aquilo como exemplo, e até o Daniel falou que é da eficiência, também é mais ou menos isso, né? A eficiência também é uma eficiência, mas não é a eficiência capitalista. Só esse questionamento. Meu nome é Vicente. Minha pergunta era mais do Tonico, que eu queria, por causa da experiência do trabalho que vocês fizeram recentemente, eu escutei a brilhante apresentação da Sidmara ontem em relação ao trabalho de vocês, e aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, que a gente falou bastante da possibilidade de atuação aqui, pensamos juntos a questão da engenharia de recursos hídricos, uma engenharia hidráulica no caso da região. E quando eu escutei a experiência do trabalho que vocês no GEPAF, me chamou a atenção assim, quais seriam as possibilidades, vamos dizer, que tivesse uma engenharia de produção aqui. Eu sou professor de engenharia de produção, ou tento ser, cara, não sei direito qual que é o verbo que melhor define, mas quais seriam as possibilidades para a gente atuar, quais seriam talvez os gargalos que se apresentam, não sei se gargalos não tem um bem da engenharia de produção, para a produção dessa agricultura familiar, e como a engenharia podia não atrapalhar nesse processo, mas quem sabe aprender e trocar nessa história. Professor, você vai para fechar. Dá licença para lá sentado. Eu acho que a pergunta que você fez você diria para o Tonico, porque ele é engenheiro agrônomo, você esqueceu que o Chico é engenheiro de produção. Então vamos lá, vamos falar um pouco da engenharia de produção, que eu também pertenço a essa raça. Um dia, muito tempo atrás, 40 anos atrás, eu me formei engenheiro mecânico de produção na Politécnica da USP. Aí eu estava olhando o programa, daqui a 10 dias vai ter lá em São Carlos o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, o MEGEP, famoso. Aí eu estava olhando a programação assim, falei, meu Deus do céu, né? Para mim eu estou me rejuvenescendo ao olhar isso aqui, né? Porque é quase igual a quando eu estudei 40 anos atrás, quer dizer, muda só o linguajar e tal, mas no fundo é tudo direcionado para formar gerentes para empresas industriais, né? Claro que uma parte do pessoal desvia, vai trabalhar em banco, financeira, corretora de valores, não é isso? E tem alguns assim que levanta voo, né? Vai ser professor universitário, vai trabalhar nos lugares aí tipo a COP, tipo São Carlos, Federal da Paraíba, Federal de Minas, onde existem pequenos núcleos de engenharia de produção que tem ainda uma tentativa de uma visão mais humanitária, mais arejada.
Porém, o currículo da engenharia de produção é jogo duro. Então eu queria que o Chico, com toda a nossa bagagem já de quase 30 anos ali no engenharia de métodos, PCP, né, organização do trabalho, layout, ergonomia. Eu na época que eu estudei ainda fiz tempos e movimentos, mas em compensação eu fiz higiene e segurança do trabalho também, entendeu? 1 ano, né? Que hoje tem até, por exemplo, onde eu dou aula na Unicamp, engenharia mecânica, não tem produção e ninguém vê nada de higiene e segurança do trabalho. Então, para encerrar essa torada aqui, quase 7 horas da noite, se dependesse de você, se você viesse para cá para dizer como que tinha que ser esse curso de engenharia de produção, o que você sugeriria? Tá? Só vou abrir um parênteses aqui para o Vitor, que quer dar forma para aproveitar o pessoal. Oi, boa noite pessoal, Vitor. Só rapidamente aqui, com o tema da agricultura familiar, a gente acabou lembrando sobre o plebiscito que está acontecendo nacionalmente sobre o limite da propriedade de terra. Quem se interessar em saber um pouco mais e quiser debater um pouco mais sobre o tema, www.limitedaterra.org.br. E quem já estiver interessado, ou quem já se sentir à vontade para entender um pouco mais do assunto, a gente está passando um abaixo-assinado. Quem quiser assinar, fica à vontade. Tá? Obrigado. Alô? Eu vou comentar a respeito de 2 questões aqui, né, para a gente matar esse touro e ficar... Uma questão do companheiro que perguntou a respeito das escolas familiares agrícolas, se me permite, né, a gente tem acompanhado um pouco esse processo, né, de estar pensando a educação no campo, no Mucuri e em outros lugares, né. Aqui na nossa região nós não temos nenhuma escola familiar agrícola ainda, estamos acompanhando aí com muito carinho há alguns anos já a organização de 2 escolas, que é uma em Itaipé e outra em Malacacheta, né? Já tem um investimento bem bacana aí do Programa de Desenvolvimento Territorial, que o Daniel se referiu, e estamos num esforço, né, de desenvolvimento do projeto político-pedagógico da escola, junto com uma equipe multidisciplinar, com o sonho aí de possivelmente colocar essas escolas para funcionar em 2012. O modelo da escola familiar agrícola é um modelo muito bacana, né? A gente gosta muito, acho que é um dos campos, viu, Vicente? Porque nós temos que investir muito em educação no campo, né? É um processo novo aí, o fórum de pensar uma educação para esse povo, né? Uma vez que nós estamos admitindo que a gente quer gente no rural brasileiro, é muito recente, né? Os principais movimentos não têm 10 anos aí de vida da construção de uma pedagogia, de um processo para o campo. Embora as escolas familiares agrícolas sejam uma experiência mais antiga. E que é uma referência para nós, não é a única, mas é uma referência importante, né? Que propõe uma educação integral e uma educação contextualizada com esses problemas, né? Então é uma educação que tem preparado jovens de nível médio, uma parte deles muito importante, se tornando bons agricultores, né, no sentido de estar sendo agricultores que estão inseridos no contexto da comunidade, participando do movimento social e produzindo e buscando produzir de uma maneira sustentável, né? Então é uma formação bem positiva. Mas é claro que a educação não faz milagre, né? Tem sempre os problemas, os limites que a própria sociedade local impõe para a própria escola. Então é um movimento de ir e vir, né, para a gente estar formando um novo ser humano. Mas é muito destacado já na nossa região e no Vale do Jequitinhonha a participação dos oriundos das escolas família agrícola em processos de solução importante para os problemas e desafios que a gente tem na agricultura familiar, que decorrentes, né, Vicente, desse processo de expropriação, né, de remeter essa população, né, que acaba sendo possibilitada de ocupar um pedaço de terra muito pequeno, né,
e muitas vezes em lugares acidentados. Então você tem, né, o processo histórico impôs uma série de limites, e as mudanças recentes que levaram a uma pressão de ocupação de território muito maior, né, porque é importante a gente entender que a agricultura familiar, né, ela se relaciona com os recursos naturais, e aí muitas vezes, às vezes até pelo próprio movimento, a gente forma um conceito muito forte da propriedade, né? Agricultura familiar na propriedade, mas essa comunidade de agricultura familiar, ela não consegue se reproduzir só na propriedade, ela precisa do território da comunidade, da lenha, da água, né? Então tem limites muito fortes. Então na própria questão da água aí, para o pessoal da hidráulica, a gente tem um monte de desafio, né? Que é a manutenção da água no sistema, a conservação da água no solo, as pequenas, né? Então a gente está tendo muita experiência e muita dúvida também. Acho que foi interessante porque essa discussão de grande escala que foi feita mais cedo, eu fiquei lá na minha minhocando a pequena escala, né? Qual que é o impacto das barraginhas, né, que nós estamos construindo, né? Qual é o sistema, né, que a gente consegue integrar em determinadas regiões para realmente disponibilizar a água necessária e suficiente para a reprodução da família, dos sistemas produtivos. Como é que a gente equaciona isso? Então, é um movimento incipiente aqui na região, está sendo organizado, né? Com a questão do Comitê das Águas, por exemplo, um debate que vem avançando muito. Mas do ponto de vista tecnológico, acho que tem muita coisa para estar discutindo e contribuindo no campo da energia, da água, da conservação do solo, né? Então são problemas concretos que acho que dizem respeito ao engenheiro agrônomo, vamos dizer assim, mas também dizem respeito a outras formações e outros tipos de conhecimento. Do ponto de vista de processo, eu acho que tem assim um desafio muito claro, né, na questão no diálogo com o mercado, da organização das cadeias produtivas da agricultura familiar, né? Então são processos complexos que a gente não tem dado conta, as prefeituras, o Estado tem pouca capacidade técnica também para estar contribuindo e equacionando com isso. Então acho que é importante, por exemplo, você tem milhares de agricultores na nossa região, por exemplo, hoje que mexem com leite, né? Então a estruturação de cadeias de fluxo de mercadoria, do produto, né, para inclusive permitir a apropriação, né, desses grupos pelo resultado dessas cadeias é importante. Nós estamos tendo um problema assim seríssimo. Águas Formosas, por exemplo, no ano passado chegou uma promotora, né, nova, cheia de preocupação com as questões justas, né, do interesse público, e resolveu botar ordem na comercialização da carne, por exemplo. Então ela falou assim, não, carne, só aquela carne legalizada, processada, carimbada no supermercado. Então ela achou que ela ia fazer o quê? Ela ia, né, criar uma regra para o pessoal passar a seguir. O que aconteceu? Um mês depois tinha milhares de pessoas na rua, porque desestruturou um sistema, né, de 60, depois foi ser contado, 60 pequenos açougues na periferia que vendiam carne, né, com preço muito mais reduzido, de uma população periférica que se alimentava daquela carne, de um agricultor que matava aquela carne na sombra da árvore e entregava para esse açougueirinho. Então a promotora ela bloqueia uma cadeia e cria um caos social na cidade. Então tem enormes desafios, né, tanto do ponto de vista estrito senso na unidade produtiva, quanto na estruturação dessas cadeias, na organização desses processos todos, né, que eu acho que dá bastante pano para a manga. De antemão agradecer, né, acho que nós vamos fazer uma fala de corrida sim, agradecer demais aí, né, a galera do evento, aprendi muito aí, desde ontem, oportunidade de, né, tá ouvindo muita coisa bacana também, e parabéns para vocês, estamos aí na luta. Então, as perguntas foram específicas, eu só queria aproveitar esse momento final, porque um detalhe que eu esqueci, do ponto de vista das perspectivas, é um desafio que eu coloco aqui para a universidade, então eu acho que a economia solidária aqui vai ter um ganho se a Universidade Federal, a FVJM,
entrar com a questão da incubadora. A gente teve uma reunião do Fórum, o Fórum reuniu com o Paraná essa semana, né, anteontem, e colocamos para ele que a gente gostaria que a universidade assumisse e ajudasse nesse grande desafio, que é o desafio da formação técnica. Eu quero aproveitar aqui para dizer que nós, a Economia Solidária, estamos esperando muito da UFVJM com a criação da incubadora de cooperativas. E queria aproveitar também para parabenizar os professores, eu não lembro o nome de todos, mas tem Chames e na UDI. A PJ acabou de incubar dentro de 5 anos 7 grupos, que são 7 cooperativas estruturadas numa só, e a gente falou, a PJ não vai mais correr atrás de recursos para assessoria técnica, nós vamos entregar essa responsabilidade para a UFVJM. Viemos aqui, reunimos com o João, e aí 5 professores já assumiram e vão agora continuar o processo de incubação daqueles grupos que a PJ incubou até agora. Então, eu acho que se a universidade assumir essa grande demanda, nós vamos ter uma nova fase da economia solidária aqui no Mucuri. Bom, eu acho que algumas das questões, o tempo é muito curto, para 20 minutos para a gente falar de questões que são meio delicadas, aí acaba falando de forma meio atropelada. Mas essa questão que eu falei da não contraposição entre solidariedade na economia solidária e na economia capitalista, é por isso que eu usei o termo pseudo, mas eu acho que é um fato, é uma realidade. Tá? Quando a gente faz estudos dentro das empresas, é inacreditável o que acontece numa grande empresa. Pode ser todas essas grandes. Existem mercados de troca de serviços informais, de dinheiro, porque o orçamento é todo fechado, né? Virou uma burocracia infernal. Aí eles começam a trocar máquinas, equipamentos, tem um mercado escondido de equipamentos que são essenciais, etc. E por isso que eu falei que isso é um limite. Tem uns estudos que nós fizemos comparando o que é um debate, uma expressão no empreendimento de economia solidária em empresas capitalistas, uso também os grupos de expressão. Na empresa capitalista, a pessoa aprende o que não pode falar. Ele chega, começa a falar. E aí, pouco a pouco, você diz, olha, toma cuidado com quem você fala, o que você fala, etc. Então, a aprendizagem do que não falar. Na empresa solidária, as pessoas aprendem a falar. Elas chegam, normalmente, com história de vida especial, que não tem habilidade discursiva, desde participar de uma reunião, fazer uma assembleia, dar peso à voz, ao outro, etc. E com o tempo elas vão adquirindo essa capacidade de falar, de ver o lado do outro, etc. Ou seja, são duas coisas. Se a gente fizer uma fotografia agora, a gente vai ver daí a provocação, que talvez tenha mais esses espaços coletivos, essas relações, existam mais de forma objetiva em empresas capitalistas e menos na solidária, mas o potencial de desenvolvimento é o inverso. Limitou, não vai além disso. Ninguém acredita mais em participação. As pessoas acreditam durante um certo tempo, depois não. E o outro está limitado por uma série de razões, porque não tem condições objetivas, mas um potencial enorme. E aí que a gente pode ver o desenvolvimento autêntico, real, etc. Mas teria muito que se fazer. E daí tentar desenvolver essa solidariedade a partir de conscientização, de formação, eu acho que não vai adiante. Tem que começar a articular problemas de produção, no sentido mesmo de engenharia de produção, com essas dimensões solidárias. Por exemplo, como fazer distribuição de recursos. Não é um problema banal no empreendimento solidário. Então, tem pessoas que querem que não, vamos definir por tempo. Se falhou, é o dia de trabalho. Não importa a intensidade do trabalho. Não é por produção como na empresa capitalista.
Vamos fazer uma distribuição igual, distribuição por função. Eles são problemas extremamente complicados, porque as pessoas estão o tempo todo tentando fazer uma equação e elas pensam isso, falam, mas eu trabalhei mais do que fulano. Enquanto tiver essa lógica de trabalhar mais ou menos, não tem saída. E também não adianta nada a gente chegar lá, não. É o princípio de igualdade que vai prevalecer. Todo mundo tem que ganhar igual. Não resolve. Então, como dar esse pulo entre a realidade e o princípio? O princípio, todos os princípios que foram falados aqui, eu estou de acordo. Não discordo de nenhum. Mas entre essa utopia e esse processo que tem que ser construído, essa articulação entre resultados materiais, condições de resolver as diferenças, etc., eu acho que são que tem que ser trabalhadas melhor. E aí a resposta ao CEVAP, bom, vai ser rapidinho, mas é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Eu acho que a engenharia de produção verdadeira, ela teria que partir dessa realidade. Qualquer tentativa de mudar essas coisas a partir de um modelo pré-estabelecido e tudo isso que a gente tem na escola e tentar aplicar na realidade, isso tende a fracassar. Então, se é possível mudar, a gente tem que começar a construir, aprender com as pessoas, ver os limites, o que eles já fizeram e qual que é a limitação que eles encontraram para tentar ir além. Só para dar um exemplo que eu acho bastante interessante, que mostra tanto o potencial quanto as limitações, uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, eles criaram todo um sistema bastante complexo de horas de trabalho, distribuição de recursos e tal. No final, resultou que na divisão do trabalho as mulheres terminavam por volta de 2 horas, iam embora para casa e os homens continuam trabalhando até 5, 6 da tarde. E começou a gerar um conflito lá, dizendo, mas por que as mulheres vão mais cedo? E o argumento das mulheres quando a gente vai para casa, a gente tem que lavar roupa, arrumar a casa, cuidar dos meninos, etc. E vocês, quando vão para casa, é a irmã que faz, a mulher, a mãe, etc. Então a gente tem uma atividade doméstica e vocês não. Elas estão extremamente certas do ponto de vista solidário. Não é isso que a sociedade que a gente tem? Ou se divide as tarefas domésticas de forma igual entre homem e mulher, a gente está longe ainda, né? Não adianta impor isso, porque os homens não fazem, são as mulheres que assumem isso. E aí sim o trabalho estrito senso vai ser dividido de forma igual, ou então elas vão ter essa compensação. É um problema que não se resolveu ainda. E como que vai resolver? A única forma é essa reciprocidade não equivalente. E não adianta dizer que eu vou medir agora o seu trabalho doméstico, e o argumento dos homens o problema da casa é da casa, não tem nada a ver com a gente. E elas insistem, não. A divisão do trabalho aqui, a gente tem que levar em consideração também o que eu faço em casa. E continua ainda essa pequena guerra, né? Os homens acham que as mulheres vencem porque elas são maioria, então você impor as regras. Ainda está mantendo esse princípio ainda instável, né, em todas essas condições. Agora, a gente poderia ajudar e tem que entrar nessa briga, né, por baixo, ver o que acontece nessa divisão do trabalho, o que é o peso do trabalho de cada um, que não é fácil, né, avaliar. E daí a questão se a gente tem que pegar princípios capitalistas de eficiência ou não, como eu falei, não existe eficiência pura, né, separada desses outros valores sociais. Né? É um mito, é um falso conceito que se criou exatamente para contrapor a ideia de que existe um setor ineficiente, né, que está naquela condição de miséria porque eles são ineficientes, e um setor rico porque é mais eficiente, né? Como se um não dependesse do outro, né? Os excluídos não fossem condição para que os incluídos continuassem a trabalhar, e vice-versa. Eu só consigo explorar bem o trabalhador porque tem uma massa de desempregados lá fora, senão eu não consigo tirar todo o trabalho que eu tenho que tirar dele.
Então uma coisa é condição da outra, a eficiência dos incluídos depende da suposta ineficiência dos excluídos. Sendo que eles continuam atuando lá, tem gente lá fora que pode ocupar o seu lugar. Então, mas tem várias coisas dentro do que o capital criou. Para pegar apenas uma que eu acho que a economia solidária ainda não conseguiu apropriar, é a ciência e a tecnologia. Hoje não se faz nada, esse exemplo da carne que foi dado aqui, essas pessoas não vão conseguir sobreviver com essa informalidade do abate da carne, da conservação, da comercialização. Então tem alguma coisa que se deve fazer na organização desse sistema, eles vão poder apropriar desses critérios de eficiência e das tecnologias convencionais. A mesma coisa a engenharia genética. Eu acho essa recuperação do milho foi uma história fabulosa que aconteceu aqui em Santa Catarina, etc. Mas se tem engenheiros genéticos trabalhando junto com eles, você pode dar um salto muito maior incorporando as duas coisas, né? Tanto a ciência dita capitalista quanto esse saber tradicional, esse saber cultural. Eu acho que nessa soma aí, quando existe essa soma, as coisas sempre saem melhor do que simplesmente de um lado e de outro tentar contrapor. E toda a ciência que se produz na sociedade, pouca coisa é incorporada na economia solidária, a maior parte vai para as empresas privadas. Mas eu poderia falar de uma série de coisas que ainda muito que se ganhar ou se apropriar dentro das empresas, que mostra que esse conceito de eficiência, existe uma eficiência capitalista e uma eficiência solidária. Eu não acho que seria a melhor maneira de lidar com isso, né? Tentar peneirar melhor o que se aproveita e o que deve se jogar fora. E, bom, tem até a questão da segurança alimentar. Bom, eu não tenho uma visão geral do que realmente está acontecendo em todos os financiamentos do Estado, apenas no biodiesel. O que eu pude verificar, que apesar desse discurso, principalmente do exterior, de que existe um risco de não produção, de concorrência alimentar, isso não existe. A agricultura familiar sempre continua sendo uma produção diversificada, com produção consorciada, mesmo quando é mamona, girassol, outra coisa. Então não há esse risco, e o agricultor é muito sábio para isso, ele nunca coloca todos os ovos no mesmo balaio. Então ele continua mantendo a sua produção tradicional e busca uma alternativa. Normalmente é para ter algum dinheiro no mercadoria vendável no mercado. Mas o grande risco disso é o problema, no caso do programa do biodiesel, do selo social, e que eu acho que é uma grande possibilidade, não é apenas um risco, é de fracassar. Mais uma vez o Estado está investindo grande soma de recursos numa ação equivocada, como foi equivocada o gado leiteiro aqui no norte de Minas, as pequenas fábricas de várias coisas de queijo, de farinha, etc., que não deram nada, e justifica aquela crença, mais uma vez se deu recursos à economia solidária, à agricultura familiar, e eles não souberam aproveitar por incompetência. Quando o problema, alguém decidiu lá, em cima, por razões mais ou menos a gente conhece, que o gado leiteiro era a solução da região sem partir da experiência das pessoas. Então essa inversão, eu acho que tem que começar a fazer, inclusive, no caso dos programas estatais. Quem deve definir como e onde utilizar os recursos tem que ser quem conhece a região e não alguém em Brasília, um técnico, etc. Obrigado. Então, meu companheiro aí do Jacaré, Danilo, Camilo, sua pergunta é com relação à produção local, a agricultura familiar aqui na nossa região. E acho importante dizer que nós temos aqui em Teoflotone, no Vale do Mucuri, um cinturão verde interessantíssimo aqui no entorno da cidade. E talvez melhor do que falar sobre essa produção, que ainda não é a produção ideal, mesmo porque
programas de fomento à comercialização estão vindo agora, né? Mas eu acho que quem quiser experimentar isso, talvez valeria a pena amanhã percorrer algumas feiras livres que nós temos aqui em Teoflotone. Vai ser não sei como é que está a programação de amanhã aí, mas feiras livres, aproveitar, comprar alguma lembrança, alguma coisa para levar para casa. Nós temos uma feira muito grande aqui no Veneta, ao final daquela rua em que a PJ está situada, pessoal. São mais de 200 feirantes que nós temos ali, agricultores familiares, produtores locais. Nós fomentamos pela Prefeitura, através da Secretaria de Agropecuária, uma feira naquela rua da Prefeitura. São mais de 85 agricultores familiares também que comercializam ali seus produtos. E também uma feira lá do Bela Vista, que é já no outro lado da cidade, na Estrada do Boi, que é uma feira grande também, que nós temos mais de 150 agricultores familiares, né? Então existe, viu, Camilo, uma produção local, uma produção que merece ser fortalecida, mas que mostra para nós que a agricultura familiar realmente é aquela que abastece a mesa do povo de Teoflotone e do povo brasileiro em geral. E aí, já como considerações finais, pessoal, os desafios, né, que nós temos aqui na nossa região, o Vale do Mucuri, o sul de Minas, né, ou melhor, o norte de Minas, essa região aqui, um deles, em termos de desafio que eu queria colocar para nós, não sei se tem alguém da engenharia florestal aqui, mas é o desafio de contermos a silvicultura. Nós precisamos conter o deserto verde que está sendo imposto aqui na nossa região. Eu sou contra, e é um posicionamento pessoal, um posicionamento da pasta que hoje ocupa aqui em Teoflotone, na Prefeitura Municipal. Eu sou contra a monocultura do eucalipto, contra qualquer outra monocultura. Infelizmente, a produção capitalista não solidária, ela percebe que é a monocultura que traz resultado. Então, acho que temos esse desafio de conter a monocultura do eucalipto aqui na região. Outra coisa é conter também a pecuária extensiva. Apesar do potencial que nossa agricultura familiar tem, eu vou lançar um desafio para quem foi embora de ônibus, né? Quem for de avião também, logo no início vai conseguir perceber que nós temos poucas reservas de mata aqui na nossa região, mas ao mesmo tempo temos pastagens formadas de braquiarão de fora a fora. Eu lancei um desafio numa comunidade rural esses dias, Tony, que vai chegar um momento, ou nós só vamos tomar leite, comer carne, ou então só vamos comer capim, né? Então, contem, ao saírem daqui, quantas roças de produção agrícola, né, vocês vão encontrar daqui no percurso entre a universidade e as cidades que cada um de vocês habita. E acho que eu vou lançar esse desafio aqui, né? Então, nós precisamos, né, como perspectiva, acho que fomentar os arranjos produtivos. Nossa região é forte, nosso estado tem esse potencial. Acho que estimular a produção, a diversificação da produção, né, acabar com as monoculturas, conforme eu já denunciei aqui há poucos instantes, e fortalecer uma proposta agroecológica de produção. Fortalecer a agroecologia, fortalecer esse projeto que a gente acredita de um manejo sustentável, de uma perspectiva que traga segurança alimentar para a produção e consumo dos nossos alimentos, né? E anteontem, eu assisti o nosso horário eleitoral gratuito, né? Que na verdade ele não é gratuito para o povo brasileiro, e o candidato Tucano lançou uma proposta de quebrar as patentes, não sei se todo mundo viu, dos defensivos agrícolas. Quebrar as patentes do defensivo agrícola e do agrotóxico, né? Eu acho que nós temos tantas patentes importantes para serem quebradas no Brasil, então é essa que está sendo sugerida para nós, né? Então, quebrar a patente do veneno, tá certo? Eu acho que não, né? Então, acho que é importante fazer esse registro aqui. Então, enquanto a agricultura familiar são esses elementos, com relação à economia solidária, eu acho que das diversas questões que aqui foram colocadas, fundamentalmente um pensamento precisa sair desse espaço aqui hoje, que é a necessidade, diante dessa demanda de construção desse novo projeto, de operários. A messe é grande, né, Padre Giovanni? A messe é grande, porém os operários ainda são poucos. Então acho importante que entremos nessa luta
contribuir com a construção da economia solidária, essa alternativa que nós tanto falamos. E, ô Chico, com relação à utopia, né? A utopia nossa, nesse paradoxo aí entre capitalismo e economia solidária, entre capital e trabalho, né? Aí pensar utopia é pensar nosso autor, como é que é o poeta da utopia, o nome dele, Tonico? Que sua esposa tem um livro bacana demais, né? Lembra, ele me fala que pensava o seguinte, né? Esse poeta que o Tonico vai falar, que eu sempre falei que era Eduardo Galeano, mas descobri que o Tonico que não era, falava o seguinte, né? Se eu caminho 10 metros, ela se afasta 10 metros. Corro 100 metros, ela se afasta 100 metros. Para que existe utopia? É para isso, fazer caminhar. Então, um abraço a todos e até a próxima vez. Agradeço a participação de todos, de desfazer a mesa e convidar 2 pessoas aqui para fazer um comentáriozinho aqui em cima, 3 pessoas, Clarinha, Vicente e Thiago, podem descer. O processo todo de construção da NEDES propiciou a gente conhecer um pouco mais da PJ, que é a associação que está aqui pertinho da gente e que eu não conhecia tão bem igual eu conheci construindo a NEDES. A gente fez algumas visitas lá e bateu uns papos muito produtivos com uma figura, uma pessoa assim, muito especial aqui de Teoflotone, que é o Padre Giovanni. Uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de ensinamento. Cada conversa que a gente teve lá foi só aprendizado e acabou reforçando mais a vontade da gente estar organizando o evento. Aí eu queria chamar ele aqui no palco para a gente fazer uma homenagem. Giovanni foi o idealizador da APJ, que hoje em dia tem essa grande cadeia de economia solidária, um exemplo para a gente de uma coisa prática que deu certo dentro da economia solidária. Ele merece parabéns. Obrigado. Não é nada de especial, né? Deveria ser a coisa mais simples do mundo. De aprender, produzir juntos, né? Agora, das 3 palavras, qual será a mais importante? Serão todas as 3, penso que sejam importantes, né? Mas destacaria muito a terceira, sabe? Porque não é tão difícil aprender, não é tão difícil produzir, mas esse J aí, vou te falar, né? E aqui eu senti que está funcionando o J, isso me deu grande alegria, né? Uma universidade dessa, que abre, que não está mais fechada nos livros, sem criticar a existência dos livros, são indispensáveis, mas uma universidade aberta ao mundo, da sociedade, que faz uma reunião dessa, merece muito parabéns. Eu sei quem é que da universidade que tomou essa iniciativa. São vocês? Olha aqui. Tá. Seria quem? Uma faculdade especial? Ou um grupo de pessoas? Aqui tem estudantes daqui da universidade, da VJM, tem o pessoal da UFRJ, todo o Rio, né? UERJ, UF, Unicamp, UFMG, tem estudantes de tudo até aqui no Brasil, Rio Grande do Norte, Federal do Rio Grande do Norte.
Então tem que agradecer esse pessoal, senão nós não estaríamos aqui. Né? Parabéns a eles, palmas para eles. Não sei de quem mais o mérito. Pode levantar a mão, por favor, quem estuda aqui, quem vive aqui? Olha, parabéns, sabe? Me emociona. Viva a juventude estudantil! Ô, gente, só mais um tempinho. Eu queria convidar aqui um poeta de nossa cidade que apareceu assim na universidade no ano passado e ele é uma pessoa muito bacana que vai completar, brilhantar mais nosso encontro. Seu Tião da Viola, por favor. E